Fala, nação, saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo. Hoje, dia 29 de janeiro de 2026, o grande dia, o dia da chegada de Lucas Paquetá ao Rio de Janeiro para ser integrado ao elenco do Flamengo para a temporada de 2026. Hoje um dia também um pouquinho complicado, né? Por conta daquela derrota de ontem contra o São Paulo, um jogo no Morumbi. O Flamengo estava com o jogo nas mãos, tinha feito o primeiro gol, um golaço, uma jogada trabalhada do ataque do Flamengo, uma troca de passes ali, o Pedro dando uma ajeitada de peito ali, um toque de peito para o Plata. O Plata invadiu a área e colocou no cantinho do goleiro, fazendo o primeiro gol. Seria 1-0 para o Flamengo, mas por conta de um desleixo ali, parece que o time deu uma cochilada, parece que o time ainda não está jogando com aquela garra, aquela raça que a gente se acostumou em 2025, então o Flamengo vai precisar acordar. A gente espera aí que o Felipe Luiz consiga liderar esse grupo agora no ano de 2026, porque o Felipe Luiz é um grande treinador, já provou isso no ano passado, mas Bernardinho já falava isso. Quando você lidera um grupo de campeões, o mais difícil é você mantê-los campeões. Então, o grande desafio do Felipe Luiz, na minha opinião, para essa temporada de 2026, vai ser manter esse elenco do Flamengo sendo campeão, algo que não é fácil, né? O Bernardinho, depois daquele ano de grandes conquistas com a seleção brasileira, no dia da reapresentação, no primeiro dia, ele virou para aqueles grandes campeões e falou que eles começavam uma nova fase e que eles iam começar a treinar 1 hora mais cedo. Então, todo mundo teve que chegar para treinar 1 hora mais cedo para ele tentar motivar aquele grupo em continuar sendo campeões. E esse é o grande desafio do Felipe Luiz aí para o ano, né? O Flamengo realmente deu uma vacilada ontem, estava com o jogo na mão, e por conta de desleixo, na minha opinião, foi desleixo tomar aquela virada. Não vou nem citar nomes individuais aqui, porque a gente sabe que tiveram várias falhas individuais no jogo de ontem, e isso já vem sendo recorrência. Foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Fluminense, e foi assim no jogo de ontem, mas a gente espera que o Felipe Luiz aí ajuste o time, até porque nesse final de semana, no domingo, tem a final da Supercopa, Flamengo e Corinthians, jogo que vai ser disputado aí no Mané Garrincha, e a gente espera que o Flamengo possa trazer para o Rio de Janeiro e para a Gávea o seu primeiro troféu desse ano de 2026. Mas vamos acompanhar a repercussão da imprensa da chegada de Lucas Paquetá. Tem gente que está falando que o Paquetá vai precisar de apoio, amparo psicológico, hein? Vamos acompanhar na reportagem do canal UOL para a gente ver que situação é essa aí. Dando a primeira notícia, que é a chegada do Lucas Paquetá, que chegou ao Rio de Janeiro, foi recebido com uma festa enorme. Então sim, vamos chamar aqui para a tela as minhas parceiras, Mili Lacombe e Alicia Klein, para falar. Estão aqui já, olha as duas aí, para falar sobre esse retorno apoteótico, né, do Paquetá ao Brasil. Mili, na sua coluna, você fala exatamente essa frase que a gente ouviu do Paquetá. Você escreveu sobre essa necessidade até de amparo psicológico para ele. Bem-vindo e uma boa noite para você. Mauro, querido, um prazer estar aqui com você, Alicia, toda a nossa audiência. Pois é, me chamou a atenção essa frase. Assim, tem me chamado a atenção algumas declarações dele. Ele está visivelmente emocionado, ele não escondeu que ele precisava voltar para o Brasil, ele não está escondendo o que ele está sentindo, e isso é raro, né? Assim, homens, especialmente homens no futebol, não falam muito sobre fraquezas, vulnerabilidades, e ele está deixando claro que ele não estava bem, que o período foi difícil, né? Ele passou por uma suspeita de manipulação de cartões, nada foi provado, mas ele ficou uns 2 anos aí vivendo isso. Ele não está escondendo que está duro, que está difícil. E quando ele fala voltar para casa, o que ele quer dizer é voltar para o Flamengo, mais do que voltar para o Brasil. É voltar para o time que é, o time que ele torce, para o time que formou ele. Me parece que ele apenas voltar e dar essa situação por resolvida não vai adiantar muito. Tem umas cicatrizes ali. E outra, Mauro, assim, muito dinheiro foi gasto nele. Esse dinheiro, no nosso mundo neoliberal, vai virar cobrança por performance, desempenho, entrega.
Ele precisa estar preparado para dar conta disso, é muita coisa. Ah, mas ele é rico, ele ganha muito. Gente, assim, tem uma dimensão de tragédia em qualquer vida humana. Então, eu acho que é importante, sim. Eu não sei se a administração ultraliberal do Flamengo está muito preocupada com isso, não. Ele entregando ali as taças, os gols, os passes para gol, tá tudo certo. Mas eu sou dinizista, né, Mauro? Assim, eu estou olhando para a pessoa atrás do atleta, sabe? Acho que ele precisa, sim, desse amparo. Em outro trecho da manifestação dele, o Paquetá citou esses dias difíceis que ele viveu por causa dessa suspeita em envolvimento nas apostas esportivas. Esse é um depoimento a gente tem do Paquetá para a TV do Flamengo, né, para a própria TV do Flamengo. A gente percebe mesmo que ele está super emocionado. E Alícia, também queria te ouvir um pouco sobre isso. Vai existir essa necessidade do Flamengo recuperá-lo psicologicamente? Ou isso pode, por outro lado, se transformar até numa força dele para ele defender o Flamengo com mais empenho ainda? Boa noite, Mauro. Muito bom estar aqui com você, Mili, minha amiga, todo mundo que está com a gente na audiência. Isso só o tempo vai dizer, mas, em geral, se a gente tomar como base, né, as nossas próprias experiências, a gente faz tudo melhor quando a gente está feliz. E o Paquetá, pelo visto, tinha como prioridade absoluta, né, para o seu bem-estar, voltar para casa, voltar para o Flamengo, voltar para o Rio de Janeiro, voltar para a cidade, né, onde ele cresceu. E isso passa por muitos fatores, essas decisões, né? A gente está vendo a esposa e os 2 filhos ali na imagem. Você está perto da família, da sua rede de apoio, dos seus pais, dos seus familiares, quando você tem filhos pequenos e você enfrenta momentos difíceis, isso tudo faz muita diferença. E a gente, quando fala de negociações de idas e vindas de atletas, discute muito as cláusulas, os valores, mas as vidas que estão envolvidas ali são afetadas de maneira muito forte. Você mudar de país, um país onde você não fala o idioma, e aí no caso dele, que durante esse período da investigação enfrentou a possibilidade de ser banido do futebol, então ver a sua carreira ser encerrada, então a gente imagina o nível de ansiedade e tristeza que isso deve gerar. Então, eu acho muito... É um elemento, talvez o mais interessante da história da contratação do Paquetá, não sejam os valores que fazem dela a maior contratação da história do futebol brasileiro, mas um jogador que poderia ter ido para o Tottenham, por exemplo, então ele poderia subir nessa escala aí de prestígio do futebol mundial, tá num time melhor da Premier League, e abriu mão do dinheiro, desse suposto prestígio, para estar feliz, para fazer uma coisa, vai continuar ganhando muito dinheiro, né? Boa parte do dinheiro dessa transação vai para ele também, vai ser muito bem remunerado no Flamengo, mas abrir mão, né, de ser um pouquinhozinho só menos rico para estar feliz e poder jogar futebol melhor e a família tá melhor. Então é muito interessante a gente ver isso. Eu imagino que ele já esteja com algum acompanhamento, porque passar pelo que ele passou, né, independentemente do envolvimento ou não, deve ter sido muito difícil, mas é muito saudável a gente ver um jogador, um homem, um cara do futebol chorando e dizendo eu voltei porque eu queria estar em casa, e com a humildade de dizer, eu não voltei porque o Flamengo precisava de mim, eu voltei porque eu preciso do Flamengo. E isso é muito, para a torcida é maravilhoso ouvir isso, né? Agora vai ser cobrado dentro de campo, vai vir muita pressão com esses valores atrelados à contratação. Então, com certeza, ele vai ter muita coisa com que lidar, mas é um momento muito bonito. É um homem jovem, é um homem que passou por por pressões enormes, como vocês falaram. Nós, homens, não somos muito educados durante a nossa infância e adolescência a falar das nossas emoções, a demonstrar a nossa vulnerabilidade, então isso também conta quando você chega no momento de uma pressão desse tamanho. Como é que você vai extravasar, como é que você vai sair disso? Eu achei muito bacana esses pontos que vocês trouxeram aqui para a gente, para nós homens aprendermos também um pouco com vocês duas. Ô, Mauro, diga, Mili. Tem um outro ponto, tem uma outra camada dessa história, porque se ele não for pegar essa ajuda, vai sobrar para a Duda Fournier, que é a mulher dele, fazer todo esse gerenciamento emocional, segurar todo o rojão. Então, é importante também para que não fique pesado demais para a companhia, para a parceira, para quem está com você nessa vida. Que já deve ter enfrentado um rojão durante esses anos, agora esses 2 últimos anos, né? Não deve ter sido fácil nem para ele nem para ela, né?
Gente, vamos seguir em frente. Bom, Paquetá chegou, grande reforço do Flamengo, começou o Campeonato Brasileiro e o Flamengo perdeu para o São Paulo por 2-1 ontem. E a competição tem aí jogadores como o Memphis Depay, Neymar, Coutinho, Saúl, Gerson, Lucas Moura, Arthur. Onde é que o Paquetá entra nessa história? Ele se torna automaticamente já um dos principais jogadores do país, né? A distância do Flamengo para os outros times vai aumentar ainda mais? Vou começar por você, Emílio. O Flamengo deu um passo a mais para ser favoritíssimo a ganhar tudo esse ano? Olha, em tese, sim, no papel, sim, mas é o futebol, né, gente? O futebol é muito maravilhoso, porque o São Paulo deu um recado ontem sobre o São Paulo, né, sobre o peso dessa camisa. O São Paulo foi imenso ontem. Quem viu o jogo, viu o São Paulo disputando todas as bolas como se fossem a última, como se fosse a bola do campeonato. Foi muito bonito o que o São Paulo fez ontem. Um time tecnicamente inferior, o Flamengo, poderosíssimo, com seu time misto, né, porque nem eram os titulares, perdeu de virada. Então, o futebol é isso. O futebol não é o lugar para a soberba, não é o lugar para já ganhei, não é o lugar para o PSG, que tem todo o dinheiro do mundo, pode comprar toda a Via Láctea, colocar lá Messi, Neymar, Mbappé e não ganhar nada. Nada, não são os campeonatozinhos franceses que o Mirassol também ganharia. Então, o futebol é isso, gente. E isso é muito maravilhoso. Sim, o Flamengo é favorito, mas isso no futebol não ganha nada. Precisa em campo, sabe? E o São Paulo ontem foi de uma imensidão, assim, emocionante. Até para quem não é São Paulino ou São Paulina. Nem no esporte, nem na política, nem na vida, né? A gente fica... achar que já ganhou é pior. São do canal UOL, da chegada de Lucas Paquetá. Paquetá chegando hoje ao Rio de Janeiro, né? Mili Lacombe e a Alicia Klein, do canal UOL, fazendo essa repercussão da chegada. Olha aqui que incrível esse pacote. E elas falaram, inclusive, que o jogador precisava de um acompanhamento psicológico por conta de toda a pressão que o Paquetá sofreu naquele período que ele ficou na Inglaterra, pelo fato do Paquetá hoje ter chorado, né, nessa chegada ao Rio de Janeiro e ter se emocionado. Mas, assim, eu vejo que realmente tem essa lembrança de tudo que o Paquetá passou lá, que não deve ter sido fácil, mas eu também vejo como uma emoção de um reencontro com o Flamengo, com a torcida do Flamengo, com a vontade de ser campeão da Libertadores. Tem uma entrevista no passado aí que Paquetá e Vinícius Júnior, quando ainda eram jogadores do Flamengo, salvo engano, foi uma entrevista da Flamengo TV, e perguntaram para o Vinícius Júnior o que ele gostaria, né? Ele falou que ele queria ganhar uma Champions League e ganhar uma Libertadores. Aí o Paquetá até brincou com ele, falou, pô, não quer mais nada da vida, não? Quer uma Champions, quer uma Libertadores? E o Paquetá, vendo essa melhora, esse crescimento do Flamengo, ele saiu do Flamengo exatamente no período que o Flamengo começou a crescer muito, né? Então, assim, ele volta para o Flamengo com essa possibilidade, ele vislumbra essa possibilidade de voltar para o Flamengo por todo esse reequilíbrio financeiro do clube. Perdão. E essa sustentabilidade que o clube alcançou. Então, eu vejo que essa declaração dele de emoção talvez seja mesmo por ele ser rubro-negro, né, gente? Todos nós somos rubro-negros, a gente sabe o quanto o Flamengo mexe com a gente, né? E ele agora está com filhos, está com 2 filhos homens, 2 meninos, já em idade de acompanhar futebol. Quando saíram daqui, quando o Paquetá saiu daqui, os meninos ainda eram muito novos, acho que um deles não era nem nascido, se não me engano. Paquetá tinha um filho neném quando ele saiu daqui. Então, eu acho que tudo isso mexe com o jogador. Não é só essa questão de lembrar das apostas. Não vejo dessa forma, não. Mas se você tem outra opinião, deixa aqui nos comentários a tua opinião, se você concorda aí com a opinião de Mili Lacombe, do canal UOL, e de Alicia Klein, do canal UOL, que opinaram sobre essa chegada de Lucas Paquetá. Infelizmente, o Flamengo estreou com derrota ontem lá no Morumbi para o São Paulo, um jogo que estava nas mãos do Flamengo. O Flamengo estava ganhando o jogo no segundo tempo, meteu 1-0, o jogo, teoricamente, a vitória resolvida,
e naqueles 20 minutos finais ali de jogo, o Flamengo acabou sofrendo um apagão, parece que um desleixo ali do time inteiro, e acabou tomando a virada do São Paulo. Vai ter que correr atrás contra o Internacional, mas antes tem a final da Supercopa no final de semana, e amanhã a gente volta com mais informações aí do mais querido, do Clube de Regatas do Flamengo. Saudações rubro-negras aí, é o primeiro campeão brasileiro da Liberta, tetracampeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo. Aqui é Mengão 24 horas. Não se esquece de curtir esse vídeo. Deixa aqui teu comentário se você está de acordo aí com essa declaração da UOL, do canal UOL, se o Paquetá precisa realmente de um apoio psicológico nesse retorno ao Flamengo. E eu conto com a tua ajuda também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu, nação. Forte abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus.